ao vivo. Boa noite a todos. Eu gostaria aqui de agradecer a vocês que vieram assistir essa web-aula que está sendo estruturada aqui pela Abrange, em nome da nossa diretoria. Vocês terão uma aula importante sobre câncer de pulmão, benefício do diagnóstico e tratamento nos estágios iniciais da doença. Em nome de toda a diretoria, aqui agradecendo a Roche, nossa parceira, que traz o apoio para essa aula, para esse tema tão importante, o câncer de pulmão, o segundo câncer no Brasil, né? Então, assim, é um tema muito importante, e os benefícios do diagnóstico e o tratamento no estágio inicial mostram o tanto que isso pode representar na chance, né, de uma vez diagnosticada essa doença. Então, quero desejar aqui uma excelente aula a todos, agradecer aqui a presença dos nossos participantes aqui, doutor Emerson, aliás, começar pela doutora Vanessa, doutor Leandro. Então, gostaria de agradecer a todos e desejar uma excelente aula. Fico aqui já me despedindo, vou acompanhar lá pelo canal do YouTube, antes convidando vocês para curtirem nossas redes sociais da Abrange, em todas as redes sociais, que vocês possam, então, ter uma boa aula. Boa noite. Boa noite a todos. Fred, muito obrigada pela apresentação. Gostaria de agradecer à Abrange e à Roche pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou, como apareceu no início, eu sou superintendente de Economia da Saúde do Hospital Israelita Albert Einstein. Vou fazer ao final das palestras uma apresentação também sobre custos relacionados ao câncer de pulmão. Mas no início do nosso evento, a gente vai ter duas palestras na sequência, e eu queria dar as boas-vindas e apresentar os nossos palestrantes de hoje. A primeira palestra vai ser do Dr. Emerson Neves dos Santos, que é coordenador médico da Oncologia e Instituto de Pesquisa do Grupo Notre Dame Intermédica. E, na sequência, a gente vai ter uma palestra do Dr. Leandro Brust, consultor em Oncologia e Testes Genéticos para o Mercado Privado de Saúde e Head de Farmacogenômica na DASA. Então, para dar início ao evento, eu convido o Dr. Emerson para fazer a primeira apresentação da nossa noite. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite, Vanessa, boa noite, Fred, o Leandro, toda a equipe aí da Abrange que nos convidou para poder falar um pouquinho sobre câncer de pulmão. É um prazer poder falar com todos aqui. É difícil falar sobre pulmão em pouco tempo, né? Mas vou tentar bater um rápido bate-papo aqui com todo mundo para a gente entender um cenário aqui de doença inicial. Atualmente eu sou coordenador médico, como a Vanessa falou, da Oncologia e do Instituto de Pesquisa da GND, então a gente consegue fazer gestão e avaliar muito bem os nossos pacientes de câncer com pulmão no grupo, e a gente consegue avaliar o prognóstico inicial da doença versus estágio avançado, como é que esse paciente se apresenta no grupo, quais são os tratamentos que a gente tem as melhores opções. Então é um prazer poder falar aqui com todos. Esses são meus conflitos de interesse. Quando a gente pensa em câncer a gente já tem um estigma, né? Falou a palavra câncer, a gente tem um estigma muito grande quanto a isso. Quando a gente fala de câncer de pulmão, acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é aquelas situações do passado, onde a gente lembrava de mortalidade, de tratamento de quimioterapia agressivo. Eu acho que não mudou, né? A gente sabe que ainda câncer de pulmão é a maior mortalidade que a gente tem dos tipos de câncer que a gente apresenta atualmente. E apesar dessa mortalidade, a gente tem uma incidência que é alta. No mundo, ela é a segunda mais incidente, e no Brasil ela é a quarta. Ela só vai ficar atrás de mama, que todo mundo bem lembra aí, próstata em homens, e aí vem o colo de útero e o tumor de cólon que está ali. Mas o câncer de pulmão é uma doença que tem um impacto muito grande, acho que a Vanessa vai falar melhor do que eu, na parte social, econômica, mas também de qualidade de vida dos nossos pacientes, né? É uma doença que tem um impacto muito grande para tratamento e vida ativa dos nossos pacientes. Para falar de câncer de pulmão, não sou mais um oncologista tão jovem, mas antigamente a gente tratava câncer de pulmão como câncer de pulmão, vamos tratar todo mundo da mesma forma. Nós vamos evoluindo com o tempo, né? Hoje, câncer de pulmão tem nome, sobrenome, apelido carinhoso, não dá para tratar mais câncer de pulmão da mesma forma.
né? Dando um exemplo aqui, a gente hoje separa em câncer de pulmão de pequenas células, que hoje representa 15% dos casos, e os não pequenas células, que são 85% dos casos. Quando a gente faz ainda um subtipo dos não pequenas células, a gente vai ter os adenocarcinomas com 40%, os epidermoides 25%, os grandes células 25%, outros 20%, e por aí vai. E além disso, ainda a gente sabe, nós da oncologia, de economia e saúde, sabe, ainda vai ter EGFR, ALK, PDL, ROS, então a gente tem os sobrenomes... tudo que a gente possa subdividir para fazer o melhor tratamento e adequar e individualizar o tratamento desse paciente é importante, né? Não adianta a gente fazer um tiro, uma bala de canhão para matar um mosquito e, ao contrário, também pensando dar um tiro para matar um elefante com uma bala para matar um mosquito. Então, a gente tem que individualizar o máximo possível o tratamento dos nossos pacientes e é importante conhecer o que a gente está tratando. E aí, a parte de histologia é importante, mas aí os estadiamentos também são importantes para a gente saber qual é o tipo de tratamento adequado que a gente vai utilizar para os nossos pacientes, né? Esse levantamento aqui, ele mostra que a gente tem 50% dos pacientes por volta em estágios 3 e 4, doença avançada. Eu não vejo isso como uma realidade nossa no Brasil, eu faço levantamentos no grupo no qual eu trabalho, eu vejo que os estágios 3 e 4 eles representam de 70% a 80% no grupo, pelo menos em qual eu trabalho. Talvez da literatura brasileira a gente precisa aprofundar um pouquinho mais de dados para saber se isso está tendo essa comparação. E aí, para cada estágio de patologia, a gente tem um tipo de tratamento. Rapidamente, só para a gente saber o que é um estágio 1 de doença, para quem não tem um conhecimento muito claro, são nódulos pequenos que têm em um pulmão só, sem o envolvimento dos linfonodos, que a gente vê aqui. No estágio 2, nós temos... Deixa eu botar a opção do ponteiro, só um momentinho. No estágio 2, nós temos os tumores um pouco maiores, com envolvimento linfonodal nesse mesmo lado do tumor. No estágio 3, nós vamos ter o tumor e o linfonodo maior do que o estágio 2 e o linfonodo comprometido, contralateral também, e às vezes infracarinal, dessa forma. E o estágio 4, a gente vai ter os tumores que a gente mais bem conhece, como todo mundo conhece, são os tumores que já se espalharam pelo resto do corpo, né? Ossos, sistema nervoso central, adrenal, fígado, que são os locais mais comuns para câncer de pulmão. E aí, quando a gente falou que tem os tipos, os nomes carinhosos, que a gente diz sobrenome, apelido, que a gente define qual é o prognóstico desse paciente, a gente tem os estadiamentos. E por que é importante a gente saber isso? Para cada estadiamento e para cada patologia, a gente vai ter uma sobrevida global desses pacientes. A gente vai saber qual é a expectativa de vida desses pacientes. Quando a gente vai aqui no estágio 1, a gente divide ele em 3 ainda, você vê que dá para dividir conforme o tamanho do tumor, mas a gente vê que quando a gente tem um estágio mais inicial, maior a chance desse paciente estar vivo em 5 anos. No estágio inicial, a gente vai de 92% até 77% dentro de um estágio 1. Numa realidade que eu acho que eu vejo no nosso grupo, eu acho que acredito que seja bem parecido com a realidade brasileira, onde a gente está em estágio 3 e 4, no estágio 3 a gente vai ter 26% de chance desse paciente estar vivo em 5 anos, e no estágio 4, de 0%. Então, a gente vê aqui um primeiro sinal de que talvez não, fazer o diagnóstico precoce desse paciente e talvez pensar em métodos de rastreamento adequado para uma população adequada, que a gente talvez tenha que nichar e discutir todos nós na oncologia, na parte de radiologia, cirurgia torácica, seja válido talvez a gente começar a pensar em rastreamento de câncer de pulmão, como a gente faz para mama, para colo de útero. E aí, falando rapidamente aqui um pouquinho sobre o tratamento, não dá para estender muito, porque vão ter muitos tratamentos que a gente pode falar, muito mais, obviamente, em cuidados paliativos, em paciente metastático, mas, basicamente, o tratamento do paciente com doença localizada é cirurgia, né? Hoje, o grande pilar, no meu ponto de vista, para tratamento de câncer de pulmão com doença localizada é a cirurgia. É a cirurgia que vai curar esses pacientes.
Atualmente, nós temos a quimioterapia baseada em platina, que nós usamos aí desde 2006, 2007, 2008, com um benefício aí, que nós já conhecemos, e a radioterapia em uns estágios um pouquinho mais localmente avançados. Obviamente, para cada estágio tem um tipo de tratamento, no estágio 1 não vai precisar de quimioterapia, acho que isso a gente pode por pormenor depois conversar, mas isso é dividido, obviamente, e agora nesse cenário que a gente tem uma nova droga, uma nova solução, é a imunoterapia, que vem chegando para a gente nos estágios localizados, dando uma maior chance de sobrevida para os nossos pacientes e diminuindo a chance de recidiva dessas doenças. Basicamente, assim, quimioterapia pós-cirurgia, a gente tem um ganho de mais ou menos 7% em diminuir a mortalidade dos nossos pacientes. É um ganho pequeno, mas ele é real. A gente tem fazer quimioterapia depois de uma cirurgia de câncer de pulmão, que não é fácil, pelo menos o oncologista pensa isso, talvez o cirurgião torácico vai falar de uma forma diferente, que é mais fácil, mas a gente tem um ganho aí de 7%. Então, a gente precisa pegar o paciente precocemente e a gente precisa pensar em novas tecnologias, novos medicamentos que possam incorporar um maior benefício e diminuir a mortalidade do nosso paciente. Recentemente, a gente teve uma imunoterapia aprovada aqui no Brasil, né, que já está em bula. A gente conseguiu, numa população geral, a gente conseguiu aumentar a sobrevida livre de doença. O que isso quer dizer? Ainda não é a sobrevida global, mas a gente consegue deixar esse paciente livre de doença por um período maior em 21%. E eu lembro que a gente falou lá no começo que a gente tem que estratificar o paciente de uma forma adequada, né? EGFR, ALK, e aí é o PDL, né? Aqui no Brasil a gente está aprovado com esse medicamento para PDL maior do que 1%, que é onde que tem o maior benefício para o paciente, tendo aí um tempo de sobrevida livre de doença de 34% aumentado. Então, a gente começa a ganhar mais um adeno, uma droga que possa nos ajudar a aumentar a chance de deixar essa doença controlada e diminuir a recidiva da doença. Entretanto, apesar de todos esses esforços de químio, imuno, cirurgia, radioterapia, a gente tem recidiva a cada 3 pacientes, 2 vão recidivar. Isso é natural, é a doença que a gente vê, são raros os casos que a gente não vê recidiva de câncer de pulmão, e obviamente essa recidiva é maior conforme for mais tardio o estadiamento desse paciente, tardio o tratamento, a cirurgia, né? 68% vai ser ali perto do estágio 3 e não do estágio 1, como a gente mostrou lá em sobrevida global. E o grande desafio aqui, quando esses pacientes recidivam, eles têm a recorrência, a doença volta, essas recorrências em 60% a 80% são em metástase à distância. E aí a gente já não está falando mais em cura, a gente já não está falando mais tão bem em controle, a gente está falando em um cuidado para fazer, talvez, aumentar um pouco mais a sobrevida desses pacientes e tentar garantir a qualidade de vida deles nesse momento. Essa tabela aqui vem mostrar, acho que é importante, em um ano, né? Para um ano, a sobrevida que a gente espera desses pacientes, qual é a mortalidade desses pacientes em um ano. Se ele teve um tratamento no estágio inicial, a recorrência, 51% dos pacientes vão estar vivos em um ano, né? Quando a gente vai para o estágio 4, que é o mais avançado, que é o temor de todo mundo, ele vai para 81,5%. Então, em um ano, 81,5% dos pacientes terão óbito, né? É muito impactante, tanto do ponto de vista social, para a família, mas também socioeconômico. E aí, talvez a Vanessa vai ser muito melhor do que eu para poder falar sobre isso. E aí, quando a gente chega nos 5 anos, que a gente acompanha muito em oncologia, qual é a sobrevida global em 5 anos, é geralmente o que a gente acompanha, quando a gente chega no estágio 4, 100% dos pacientes não estarão vivos em 5 anos, quando tem o estágio 4. Né? Então, você vê, a gente perdeu a oportunidade de fazer o diagnóstico precoce. Se ele chegou no estágio 4, provavelmente ele não vai estar vivo com a gente em 5 anos. Eu me lembro poucos casos que a gente tem, apesar de todas as novas tecnologias de imunoterapia, drogas-alvos em pulmão, a gente faz esses levantamentos o tempo todo. Quando a gente acha a gente fica super feliz porque não é a realidade, né? A maioria realmente, infelizmente, vem a óbito.
E, obviamente, né, quanto mais a doença é agressiva, né, mais está progredindo, mais o estágio avançado, maior a chance desse paciente ter uma qualidade de vida pior. Esse paciente vai ter dor, esse paciente vai ter dispneia, vai ter falta de ar, ele vai ter comemorativos que vai piorar a qualidade de vida desse paciente. Então, fica aqui a importância de a gente tentar fazer o diagnóstico precoce. Eu gosto desse slide aqui porque eu comecei como oncologista atendendo muito e hoje eu estou no setor mais de gestão do grupo. Falar sobre tratamento só é muito mais fácil, falar sobre diagnóstico só é mais fácil. Eu acho que a gente tem que, nós todos temos que entender como é que é realmente a jornada desse paciente, quais são as ineficiências que a gente tem, operacional, clínica, porque não adianta só eu entregar a biópsia. Se a biópsia chegou no tempo adequado, se o paciente chegou no tempo adequado no cirurgião, para a equipe de assistência social, para o psicólogo, para o oncologista, nós precisamos todos juntos começar a pensar e tirar do papel, porque eu acho que a gente fica muito no papel ainda na criação da jornada do paciente oncológico, ainda mais a do pulmão, que tem todo um impacto muito grande socioeconômico e social na nossa população. A gente tem que começar a pensar, será que cabe agora a gente já começar a pensar em rastreamento de câncer de pulmão na nossa população? Acho que no Brasil isso não é muito claro, fora a gente já tem isso, mas fica aqui, eu acredito que talvez rastreamento seja uma ideia, e a gente possa diagnosticar os pacientes mais precocemente e dar a maior chance de cura para esses pacientes. É isso, pessoal. Agora, na sequência, a gente vai ter a apresentação do Dr. Leandro Brusti. A gente vai só projetar o slide de conflitos de interesse, na verdade, o slide inicial de conflitos de interesse do Dr. Leandro, e aí já emenda na palestra, certo, Dr. Leandro? Fica à vontade, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Emerson. Boa noite, colegas que estão aqui participando. É uma satisfação estar aqui conversando sobre um tema tão fascinante, né, que é toda essa complexidade de inovações que a gente vem presenciando e, ao mesmo tempo, oportunidades. Se vocês me permitirem, eu gostaria de fazer uma breve reflexão, né, um apanhado, um en passant sobre aquilo que a gente viveu, que eu vivi enquanto oncologista e também enquanto pessoa que trabalhou na gestão e ainda trabalha, né, da oncologia. É inegável que o câncer de pulmão ele é uma realidade, né, epidemiológica, uma realidade que nos desafia, que desafia as operadoras, desafia o sistema como um todo, né? E essa distribuição e essa pressão epidemiológica, Vanessa e Emerson, ela, didaticamente, eu divido ela entre SUS e operadoras de saúde. Principalmente porque isso envolve também aspectos de uma doença que tem na sua base a questão de educação, hábitos de vida, né? E no aspecto das operadoras de saúde, porque sempre que a gente tiver um plano de saúde com uma carteira mais empresarial, grandes centros industrializados, ali a gente tem uma grande possibilidade de encontrar mais casos de câncer de pulmão. É uma situação conhecida, sabida. De forma que, então, a capacidade, né, de pagamento, o poder econômico desses pacientes, ela é desafiadora, por esses aspectos já comentados, e a questão também da educação. Bom, nesse sentido, a gente tem que lançar um olhar sobre a expectativa de vida desses pacientes com esse diagnóstico. É evidente que também esses pacientes que antes morriam em 1 ano, 2 anos, a gente viu alguns dados ali de praticamente 100% dos pacientes tendo falecido num horizonte de 5 anos, por exemplo, né, ela vem aumentando. E se ela vem aumentando, ela também vem aumentando e carregando consigo toda essa carga de tratamentos e seus custos
atrelado. Felizmente, ela vem aumentando porque a ciência vem evoluindo. Mas é fato que as jornadas terapêuticas, né, então ela vem sendo pautada por incorporações muito mais frequentemente do que desincorporações ou substituições, quer dizer, chega um tratamento novo, ele é acoplado na jornada terapêutica do câncer de pulmão. E vocês já vão entender aonde eu quero chegar com essa linha de raciocínio. Para isso, me permitam fazer uma revisão, e eu vou colocar algumas datas, mas, obviamente, essas datas não são exatas, precisas. É uma forma didática de tentar temporalmente situar vocês. Por volta de 18 anos atrás, a gente, quando tratava o câncer de pulmão, nós tínhamos lá a primeira linha de tratamento, começou com Taxol e carboplatina, né? Na verdade, a gente tinha algumas outras opções antes, e basicamente isso, né? Suporte clínico. O tempo foi passando, alguns anos depois surgiu o docetaxel, né? Um estudo que a gente ouviu ser comentado inúmeras vezes, né? Em segunda linha, quer dizer, o paciente que tratava e falhava e que mantinha uma condição clínica, depois ele recebia, e aí sim ficou provado que isso era benéfico para o paciente em termos de perspectiva de vida e até qualidade de vida, né? Essa quimioterapia. Né, com esse medicamento. E atentem que aqui eu já tenho o primeiro exemplo de incorporação e não substituição. A gente evolui um pouquinho mais no tempo, por volta de 10 anos atrás, começamos a ouvir falar, talvez um pouquinho mais, temporalmente falando, mas a gente começou a fazer quimioterapia adjuvante, quer dizer, pacientes que eram operados e que hipoteticamente tinham toda a sua doença removida, a gente agora fazia a chamada quimioterapia preventiva. Até aí, ótimo. Então, a gente incorporou mais uma estratégia. Então, veja, a gente agora tem a quimioterapia adjuvante preventiva, trazendo lá seu benefício de 5%, 6%. Né? A gente agora tem a primeira linha de tratamento para doença avançada. A gente tem uma segunda linha, né, com aquele medicamento que eu comentei há pouco, do docetaxel. E foram surgindo novas estratégias, e a gente começou a falar também em inibidores do fator de crescimento epidérmico. Quem não conhece lá essa classe de medicamento que basicamente objetiva corrigir ou segurar por um tempo, né, o crescimento da célula tumoral. Isso foi empregado e a gente utilizou, eu como oncologista, utilizei até mesmo em terceira linha de tratamento, sem sequer analisar características de DNA, porque tinha lá na literatura evidência mostrando isso ali. A gente evolui mais um pouquinho, estava mais ou menos em torno de 10 anos atrás, vamos pular para algo em torno de 7 anos atrás, a gente fala agora em quimioterapia adjuvante, certo? Começamos a falar de forma muito consistente em análise do DNA tumoral, e aí a gente começa a olhar, bom, eu tenho opções de bloquear esses fatores de crescimento epidérmico, eu já conheço uma coisa chamada fusão ALK, e depois, quando falha isso, eu ainda posso, antes de dar sequência à quimioterapia, fazer uma análise e ver se a justificativa da falha desse inibidor de EGFR pode ser um clone resistente, e aí a gente já tem uma droga da mesma classe que perpassa essa resistência, e aí sim a gente começa a fazer quimioterapia, né, de primeira linha, quimioterapia, drogas tóxicas de fato, com o adendo de que nós começamos a utilizar a chamada manutenção. Ou seja, eu faço a quimioterapia por um número de ciclos específico e eu tiro uma parte das drogas e fico mantendo uma delas menos tóxica por tempo indeterminado. Dali, quando falha, a gente vai para uma nova quimioterapia. E é a segunda vez que eu estou falando em quimioterapia, mas é a quarta linha de tratamento que eu estou objetivamente falando, e, de novo, num horizonte de tempo não muito grande. Dali, começa a vir mais inovações.
torno de 4, 5 anos atrás, a gente agora está falando em quimioterapia adjuvante, preventiva, pacientes que foram operados com diagnóstico precoce, análise de DNA tumoral, inibidores de EGFR, ALK, avaliação da resistência desses inibidores, quimioterapia, manutenção, e eis que surge imunoterapia lá em doença avançada. E depois da imuno, a gente aí finalmente vai voltar a falar de novo numa quimioterapia. Então, olha só, eu estou trazendo 3, 4 horizontes de tempo simplesmente para mostrar que a doença avançada, ela está sendo vencida ou combatida ou contida com uma série de incorporações. E para quem trabalha na gestão, é óbvio que isso representa uma pressão econômica. E hoje, né, presentemente, o que nós temos? A quimioterapia adjuvante, análise de DNA tumoral, análise da característica de resistência a esse aspecto, depois uma segunda linha, uma nova geração desses medicamentos. Aí eu começo com um químio associado à imunoterapia, que até então eu não tinha utilizado, ou então análise molecular das características desse tumor, pensando numa eventual imunoterapia, né, isolada, e aí sim, depois a quimioterapia de primeira linha e segunda terapia. Então, são vários exemplos da realidade que talvez o gestor ele não se dê conta, porque o que nós vemos, quem trabalha na gestão, a gente vê ela no final do mês, do ano, a conta, né, como um todo. O que eu estou tentando evidenciar aqui é que isso vem sendo incorporado em diferentes fases de uma doença avançada. Agora sim, então, nada mais lógico imaginar que, quando a gente trabalha nessas estratégias de gestão clínica, administrativa, na paliação, claro, a gente vai ter um impacto, né, um impacto financeiro, administrativo, no curto prazo. Agora, quando a gente fala em prevenção, ou até mesmo aqui contextualizado no diagnóstico precoce e prevenção, certo? Prevenção de doença avançada, é importante que a gente tenha em mente que nós vamos trabalhar com um aspecto financeiro, administrativo, muito mais do médio e longo prazo. Porque o que nós vamos evitar aqui é essa enorme jornada, graças a Deus, porque a medicina evoluiu, que esses pacientes estão tendo a oportunidade de receber de tratamento que nos pressiona no dia a dia, ela talvez, com a expectativa e o horizonte de se tratar, né, agora preventivamente, ela possa ser abortada, evitada. Então, nós estamos falando, né, de uma sequência terapêutica, né, que tem uma consistência diferente. O desafio que eu vejo da gestão, né, e isso nós vemos em prática na literatura, na área das ciências econômicas da saúde, no próprio dia a dia das operadoras, está em justamente como rastrear, já que quando a gente fala em rastreamento, a gente também está falando de mexer muitas vezes com a ansiedade dos pacientes. Né? Quer dizer, eu vou procurar uma doença, né, para tentar diagnosticar precocemente, às vezes a gente também tem que entender que isso é um aspecto que vai emergir. Mas a gente precisa pensar no médio e longo prazo. E, historicamente, trabalhar com prevenção, doença precoce, fazer quimioterapia adjuvante ou preventiva de metástase, isso não é uma realidade, um desafio do Brasil, é uma realidade, um desafio para qualquer ente público, qualquer sistema de saúde do mundo inteiro. E quem duvida de que a nossa capacidade financeira de enfrentar hoje, né, opções de curto prazo, por conta de tanta inovação, de tanta tecnologia chegando, ela também está começando a ficar limitada. Quer dizer, para eu pensar numa estratégia no médio e longo prazo, né, eu preciso alocar recursos para isso ali, e de fato, né, com tanta opção e com opções muitas vezes caras, esse desafio ele vem à tona quase que reiteradamente, né,
nos nossos pacientes. Então, a multidisciplinaridade, nesse sentido, da prevenção das metástases, no tratamento do câncer em estágio mais inicial, ela é um ponto essencial para que a gente possa colocar em prática. Tudo isso que eu estou dizendo de abortar uma jornada de um paciente, né, que tem uma previsibilidade de gastos muito maior. Isso é extremamente difícil. Mas o que talvez a gente possa aprender é que, quando a gente precisa envolver profissionais como cirurgião, oncologista, patologista, radiologista, etc. e tal, sob a ótica da gestão, talvez um começo seja, por exemplo, avaliar os meus pacientes que estão fazendo tomografia, que acabam sendo encontradas alterações sugestivas de tumor. Claro, de novo, isso tem que ser muito bem avaliado, mas é uma oportunidade. Porque, afinal de contas, quantos e quantos achados não passam despercebidos e o paciente demora meses para conseguir investigar aquilo lá? É uma provocação. Porque o Dr. Emerson colocou 50% de taxa de recidiva, mesmo em tumores iniciais. 2 em cada 3 pacientes, né, acabam recidivando, né? Quase que 100% de óbitos, dependendo do tipo de metástase que o paciente tem, em 5 anos. E, com certeza, um custo de se tratar uma doença em estágio avançado, ela é, no mínimo, as estimativas mostram, em torno de 3 vezes maior quando a gente compara nesse aspecto da adjuvância. Bom, eu quero pegar mais um gancho sobre um conceito econômico que envolve custo de oportunidade. E, para isso, vocês me permitam que eu traga a definição, uma das definições, que representa, né, o valor da próxima melhor alternativa. E me parece sensato e absolutamente lógico imaginar que a nossa melhor alternativa seja, de fato, caminhar para diagnóstico precoce e tratamentos que aumentam a taxa de cura numa doença tão devastadora como o câncer de pulmão. E agora sim, resumindo, né, eu vejo, então, 2 possíveis jornadas nesses pacientes, né, com câncer de pulmão. Numa jornada, que é o que a gente se depara, na imensa maioria das vezes hoje, é a jornada do paciente metastático, que, conforme eu exemplifiquei naquele horizonte de tempo, vem sendo alterada com uma série de incorporações que, graças a Deus, representam uma evolução da medicina e uma perspectiva de sobrevida desses pacientes maior. E, no outro lado, vejo também a jornada do paciente com diagnóstico precoce e, vejo, com intenção de cura. E isso faz total diferença, no meu entendimento. Quando a gente fala em prevenção de cura, a gente tem que olhar sempre sobre qual ótica que nós estamos falando. Sobre a ótica do paciente, né? Sobre a ótica do indivíduo, que é diferente do paciente, porque uma coisa é o indivíduo que tem que escolher diminuir a quantidade de tabagismo, a outra coisa é o paciente que tem um diagnóstico, vai fazer um exame molecular para determinar uma característica e, eventualmente, até um risco de desenvolver câncer na família, né? Assim como também sob a ótica do provedor, que precisa olhar para a questão da sustentabilidade do sistema. Falando em prevenção, nós estamos falando sobre custos imediatos, só que para um benefício futuro. Quando nós incorporarmos essa coragem de investir um pouco mais nesse aspecto, lembrando sempre que nós temos um enorme desafio atual, que é também pagar a conta da doença avançada, eu acho que a gente, de fato, está evoluindo para grandes avanços. E o ponto comum que eu vejo nisso tudo é que a gente tem a oportunidade agora de pegar doenças que foram operadas em diagnóstico mais inicial, avaliar características moleculares, né? E aí sim determinar quem é o grupo
que têm maior chance de se beneficiar com uma escolha terapêutica, né? Então, a gente, com isso, acaba otimizando a questão dos recursos. E a última mensagem que eu quero colocar é exatamente que nós estamos evoluindo nessas estratégias, nós precisamos envolver essas estratégias que incorporam e que estão atreladas a questões de alto impacto econômico, né? Mas, sobretudo, quando nós falamos em adjuvância ou preventivo, ou fazer um tratamento que aumente a perspectiva de curabilidade do paciente ou sobrevida livre de progressão, nós estamos falando numa terapêutica que tem começo, meio e fim. Porque o tratamento adjuvante e preventivo, ele não é por tempo indeterminado ou enquanto o paciente mantiver condição clínica. Ele é planejado, ele tem um começo, meio e fim. E sim, finalmente, com isso, a gente passa a ter uma maior previsibilidade nos gastos, né? Que aí eu vou deixar agora a doutora Vanessa discorrer um pouquinho. Acho que era essa a mensagem que eu queria passar. Doutor Leandro, muito obrigada pela sua fala. Então, a gente teve duas ótimas apresentações. No primeiro, o doutor Emerson falando de um overview do câncer de pulmão e prognóstico dos pacientes com doença inicial versus doença avançada. Agora, uma apresentação sobre a evolução do diagnóstico e tratamento do câncer de pulmão e tratamento em estágio inicial e avançado. Eu vou projetar aqui minha tela, porque agora eu fico com a missão de fazer a terceira apresentação da noite que a gente tem. Antes da gente entrar na discussão, e só um parênteses aqui, eu convido vocês a continuarem enviando perguntas. Eu já recebi algumas perguntas que a gente vai responder nessa fase agora de discussão ao final da última palestra. Então, por favor, fiquem à vontade para mandar outras perguntas, tá bom? Então, eu falo agora sobre o impacto econômico do câncer de pulmão nos estágios inicial e metastático. O Dr. Emerson falou algumas questões relacionadas a esse tópico, o doutor Leandro também. Vou fazer aí um overview do que a gente tem de informação, retomar um pouco das informações que o doutor Emerson falou também, mas nesse contexto de impacto econômico, né? Porque a gente tem realmente no câncer de pulmão uma doença muito impactante para a sociedade. Então, a gente, considerando que a gente tem aí no mundo, dado estimado para 2020, uma estimativa de 19,3 milhões de novos casos de câncer, desses, 2,2 milhões são casos esperados de câncer de pulmão, que é o segundo câncer mais comum no mundo. Esses 2,2 milhões representariam 11,4% de todos os novos casos de câncer em 2020. Mas, embora seja o segundo câncer mais incidente no mundo, é a principal causa de morte por câncer no mundo, com uma estimativa de 1,8 milhões de óbitos, que representam 18% de todos os óbitos por câncer em um ano no mundo, né? Quando a gente fala em dados do Brasil, o doutor Emerson também mencionou essa questão, o câncer de pulmão nos homens é o terceiro câncer mais incidente e nas mulheres é o quarto câncer mais incidente, né? Perde aí para o câncer de colo de útero, no caso das mulheres. Mas quando a gente soma, a gente considera conjuntamente homens e mulheres, o câncer de pulmão fica como o quarto câncer mais incidente na população brasileira. E quando a gente pensa em óbitos, ele é também o que apresenta a maior mortalidade, né? Então, foram esperados, isso era o dado de 2019, que está no relatório do INCA também, 16.733 óbitos entre homens em 2019, que representavam 13,8% dos óbitos por câncer em homens, e 12.621 óbitos em mulheres, representando 11,4% dos óbitos por câncer em mulheres. E aí, o que essa informação epidemiológica ajuda a gente a fazer? Ajuda, num cenário onde a gente tem restrição de recursos, a gente pode usar a informação epidemiológica para priorizar investimentos, porque a gente analisa, olhando esses dados epidemiológicos, o que mais afeta a população em termos de novos casos e o que mais leva os pacientes a óbito, quando a gente pensa em todos os tipos de doença, mas especificamente na oncologia, os tipos de câncer que mais afetam a população e que são mais responsáveis pelos casos de óbito. Então, essas informações epidemiológicas mostram para a gente que o câncer de pulmão é muito impactante no mundo e
para a população brasileira também. E qual é a grande questão, como o doutor Emerson trouxe no início, da gente, e depois o doutor Leandro também falou, da gente ter um percentual grande dos pacientes com diagnóstico já como doença localmente avançada ou metastática? É o impacto que isso tem sobre a expectativa de vida dos pacientes. Então, esse é um dado americano, que saiu do SEER, que é a base de dados americana que avalia dados estatísticos de sobrevida global e sobrevida livre de progressão dos pacientes com câncer nos Estados Unidos. E, de acordo com os dados do SEER, 79% dos pacientes nos Estados Unidos são diagnosticados com doença localmente avançada ou metastática. E o doutor Emerson mostrou para a gente dados de sobrevida bem mais detalhados por estadiamento da doença, mas fazendo aqui um agrupamento, pensando em doença inicial, né, doença localizada, doença localmente avançada e doença metastática, quando os pacientes são diagnosticados com doença inicial, que é um percentual menor dos pacientes, porque a gente tem um diagnóstico tardio na grande maioria do câncer de pulmão, a sobrevida esperada em 5 anos é de 59% dos pacientes. Para pacientes com doença localmente avançada, a sobrevida esperada em 5 anos é de 31,7% dos pacientes, e para doença metastática isso cai bastante, para 5,8% dos pacientes. Então, fica evidente que uma das nossas necessidades, e até tem uma pesquisa que eu vou mostrar que fala sobre isso, é realmente conseguir diagnosticar esses pacientes numa fase mais inicial da doença, para que a gente possa oferecer um prognóstico mais favorável e perspectivas de sobrevida melhores para esses pacientes. Quando todos os estágios da doença são agrupados, a sobrevida média em 5 anos é de 20,5%, que acaba puxando essa média para baixo, pelo fato de um percentual importante desses pacientes serem diagnosticados com doença metastática. O que faz com que haja um impacto importante na sobrevida global, certo? Então, esse é um ponto crítico relacionado. Quando a gente pensa em impacto econômico, a gente pensa em custos, sim, mas a gente também pensa nesses benefícios econômicos para os pacientes, porque a gente está falando aí no contexto de gerar valor para esses pacientes, então a gente tem que pensar nos custos, mas também no benefício clínico que a gente entrega para os pacientes. E lembrando que evitar progressões da doença, evitar óbitos, evita custos para a sociedade também, né? Que é o que a gente vai falar um pouco agora. Esse primeiro dado é um dado um pouco antigo, ele é de 2011, mas eu trouxe ele para a gente levar em consideração que, quando a gente pensa no custo de uma doença, o mais comum é que a gente pense nos custos diretos dessa doença, né? Então, que são os custos relacionados aos tratamentos, ao diagnóstico da doença, aos tratamentos, aos exames que esses pacientes fazem, os custos que são reembolsados diretamente pelos pagadores públicos e privados. Esse é um dado europeu que estimava que lá em 2011, os custos relacionados ao câncer de pulmão na União Europeia, custos diretos, eram de 3,3 bilhões. Mas o maior impacto naquela estimativa na União Europeia do câncer de pulmão era relacionado a custos indiretos, com 103 bilhões estimados de custos, bilhões de euros estimados de custos indiretos. De onde vêm esses custos indiretos? Eles são relacionados ao absenteísmo desses pacientes e aos anos de vida com qualidade perdidos, seja porque os pacientes foram a óbito numa idade jovem ainda, né, precocemente, quando a gente compara com a expectativa de vida geral da população, ou porque eles tiveram a sua qualidade de vida drasticamente afetada pela ocorrência da doença. E a estimativa para a União Europeia, nesse mesmo estudo, em 2011, foi que, por ano, fossem perdidos 1.873.000 anos de vida ajustados para incapacidade em função do câncer de pulmão. Mas aí eu trouxe aqui também dados mais recentes. Esse foi um estudo também desenvolvido sob a perspectiva da União Europeia, o gráfico que está à direita. E o que eles fizeram? Eles pegaram as diretrizes de tratamento, então não é um estudo realizado com base em levantamento de dados de mundo real, mas foi feita uma avaliação das diretrizes de tratamento e quais seriam as recomendações de protocolos para diagnóstico e tratamento dos pacientes nas diferentes fases da doença. E foi feita uma estimativa de custos para esse uso de recursos e chegou-se a essa estimativa de custo médio por paciente com câncer de pulmão não pequenas células por estágio da doença no primeiro ano após o diagnóstico, e a gente tem esses números em euros, né? Então, com um custo estimado de 16.291 euros para pacientes em estádio 1,
19.530 euros para pacientes em estadio 2, 21.938 euros para pacientes em estadio 3 e 22.175 euros para pacientes em estadio 4. Então, a gente vê que a gente tem um aumento aí de cerca de 6 mil euros, segundo a estimativa deles, entre o estadio 1 e o estadio 4. E esse, como é um estudo mais recente, ele foi publicado em 2021, ele já considera os tratamentos mais modernos que estão sendo discutidos, inclusive, para a fase inicial da doença, né? Então, eu achei aí uma referência interessante da gente analisar. Mas e no Brasil, né? O que a gente tem de informação? Foi desenvolvido um estudo, uma parceria da Oncoguia com a The Economist Intelligence Unit, com dados de 2016, que tinha o objetivo de estimar os custos diretos e indiretos e o impacto relacionado ao câncer de pulmão no Brasil. De acordo com os dados desse estudo, e os custos foram separados para o setor público e para o setor privado. Então, os dados relacionados à fase da doença em que o câncer de pulmão é diagnosticado, no Brasil, estimam que 85% dos casos de câncer de pulmão sejam diagnosticados já em estágio 3 ou 4. E quando a gente avalia os custos, e aí tem algumas questões interessantes aqui, né? Pensando no setor público, a gente tem 85% nos dois casos, foi assumido, 85% dos pacientes diagnosticados em estágio 3 ou 4. E quando a gente olha o custo de tratamento, mesmo no setor público, dos pacientes com o estágio 4 da doença, esse custo é mais do que o dobro dos pacientes em estágio inicial. Já no setor privado, é ainda maior essa diferença, né? Então, esse era um dado para 2016, que estimava que no setor privado, pacientes com estágio 1 e 2 tinham um custo por paciente de $7.239, ajustados aí para poder de paridade de compra, e no estágio 4 de $71 mil. $71 mil, desculpa. Então, com uma diferença grande no setor privado. E o que chama atenção? Que a gente tem, de acordo com essa estimativa, um custo bastante concentrado nesses estágios 3 e 4 da doença, naturalmente porque a gente tem aí um percentual grande dos pacientes diagnosticados com doença avançada ou metastática. Então, a gente tem 92% no SUS do custo total estimado de ser concentrado nesses pacientes, com estágio 3 ou 4, e no setor privado, 98% dos pacientes com custos de tratamento relacionados ao estágio 3 ou 4. Então, mostrando que a gente tem hoje até então, a gente tinha uma concentração de custos de tratamento nos pacientes com estágio 3 ou 4 da doença, e aí agora surgem opções de tratamento e alternativas para os pacientes com estágio inicial, que tem um custo adicional, mas com um grande potencial de trazer ganhos clínicos para esses pacientes também, como o Dr. Emerson e o Dr. Leandro comentaram. Queria chamar a atenção também para o fato de que, diferente da estimativa da União Europeia, quando a gente faz uma avaliação para a América Latina, e esse estudo da Economist Intelligence Unit fez uma estimativa para países da América Latina, a gente vê que o Brasil, entre os países estudados, é aquele esperado com a maior prevalência de casos da doença, naturalmente também com maior custo associado à doença, mas aqui, na América Latina em geral e no Brasil também, a gente tem um percentual desses custos menor relacionados a custos indiretos. Isso está relacionado à questão de percentual de pacientes que estão empregados na faixa etária que é mais comum da gente encontrar os pacientes com diagnóstico de câncer de pulmão, e está relacionado ao PIB per capita de cada país, que é usado como uma estimativa de perda de produtividade para os pacientes que continuam empregados. Então, se a gente olhar para o Brasil, a gente tem uma estimativa de custos diretos totais relacionados ao tratamento do câncer de pulmão de 823 milhões, aproximadamente, e um adicional de quase 117 milhões de custos indiretos relacionados a absenteísmo e perda de anos de vida por óbito precoce desses pacientes. Um outro ponto que esse estudo abordou, e que eu achei bastante interessante também, é que a doença traz um ônus muito importante, muito impactante na vida das famílias. Como a gente tem um sistema, embora a gente tenha um sistema de saúde público universal, a gente sabe que no Brasil mais da metade dos gastos em saúde vem de recursos privados. E desses recursos privados, a gente tem uma divisão quase meio a meio entre gastos de planos de saúde e gastos do bolso, né, out of pocket, pelas famílias. E a estimativa que esse estudo fez foi, considerando qual é a definição
de classe média? A partir de que limite de renda a gente considera que uma família pertence à classe média em cada um dos países? Isso varia entre 10 e 50 dólares por dia por pessoa, e aí esse estudo já ajustou pelo número médio de habitantes por domicílio. Mas se a gente olhar no Brasil, a gente tem uma expectativa de que um paciente com câncer de pulmão tenha uma perda de renda que está bem acima do que é o mínimo considerado para a gente chamar uma família como sendo de classe média. Então, se esse indivíduo ele pertence à classe média ou ainda a uma classe com um poder econômico menor, ele tem um impacto muito grande sobre a renda dessa família, sem considerar nem custos adicionais que ele possa ter do próprio bolso relacionados à doença, né, considerando perda de renda. Então, é algo que a gente precisa pensar também, né? Qual é a condição econômica desses pacientes? Como é que eles conseguem lidar com a doença e se sustentar? E como é que essa doença impacta a vida desses pacientes? Tem até um termo que se usa nos Estados Unidos, que é a toxicidade financeira da doença, né? Que é basicamente esse impacto econômico que a doença tem sobre a vida dos pacientes. E ainda nesse estudo, eles fizeram uma estimativa de o que eles chamaram de semáforo do câncer de pulmão na América Latina, mas para levantar o seguinte: quais são as prioridades, né? Quais são as maiores preocupações quando a gente pensa em câncer de pulmão? Onde a gente deveria atacar primeiro? O que já tem uma abordagem um pouco melhor em cada país? O que ainda está muito deficiente? E aí, quando a gente olha para o Brasil, e aí pensando aí que a luz verde seria o melhor, e aí o amarelo está intermediário e o vermelho ainda precisa melhorar muito naquele quesito, o único que a gente tem entre luzes de prioridade, né, que seriam as mais importantes aí, as 3 primeiras, o único que a gente está com a luz verde é o controle do tabaco. E aí, se a gente olhar na América Latina, é o item onde a gente tem uma maior predominância aí de luzes verdes. A gente tem programas de controle de tabaco bem estabelecidos, realmente, né? Mas quando a gente pensa em acesso a diagnóstico e tratamento adequado e diagnóstico precoce, a gente tem em todos os países em estágio considerado ou intermediário ou ruim, né? Que seria o amarelo ou o vermelho. O Brasil considerado em estágio amarelo, que seria o intermediário, mas a gente sabe que tem muito a melhorar pelos números que a gente acabou de ver, né? Do percentual baixo de pacientes com diagnóstico em estágio inicial da doença. E também foram feitas considerações relacionadas a tratamento, então quais alternativas terapêuticas a gente tem para esses pacientes, e o Brasil foi considerado, a pior avaliação foi para serviços não curativos. Quando a gente pensa em serviço público, serviço privado, muitas vezes a gente tem muita dificuldade de oferecer um serviço não curativo, equipe multiprofissional, cuidado de suporte adequado para os pacientes. Isso foi considerado um ponto mais crítico aqui no Brasil, no cenário do câncer de pulmão. E aí, pontos de atenção relacionados também à prevenção não relacionada ao tabaco e à informação e apoio que a gente dá para os pacientes. E um ponto que foi considerado com uma qualidade um pouco melhor foi a qualidade dos dados, né? Eu ainda sofro no meu dia a dia com dados que eu gostaria de levantar e não consigo, mas realmente a gente vem evoluindo nesse quesito no Brasil e a gente já tem hoje mais dados do que a gente tinha, vamos dizer, 10 anos atrás, né? Mas aí indicando que a gente ainda tem realmente muito a melhorar no enfrentamento da doença. E aí mais um estudo aqui que corrobora a discussão que a gente fez até aqui do impacto em custos dos pacientes com recorrência da doença. Esse foi um estudo também baseado no SEER, que é essa base de dados americanas, então dados do SEER e do Medicare nos Estados Unidos. Então foi um estudo de vida real feito nos Estados Unidos, que avaliou os registros de pacientes com câncer de pulmão não pequenas células entre 2010 e 2015. Foram incluídos na análise os pacientes com diagnóstico de câncer de pulmão não pequenas células, estágios 1A a 3B, que esses pacientes precisavam ter um acompanhamento de pelo menos 7 meses antes do diagnóstico, e pelo menos 12 meses, entre 7 meses e 12 meses do diagnóstico do câncer de pulmão, e eles precisavam ter feito cirurgia entre 1 mês antes do diagnóstico e até 12 meses após o diagnóstico. Esses foram os critérios para selecionar esses pacientes. Como é que eles definiram recorrência? Pacientes que tiveram uma neoplasia secundária ou que receberam tratamento para o tumor recorrente no intervalo entre 6 meses após a cirurgia ou após a quimioterapia adjuvante até o término do segmento. E esses pacientes, então, 7.142 pacientes foram selecionados, desses 2.172 pacientes com recorrência e 4.970 pacientes sem recorrência, pelo menos durante a análise. E o que eles fizeram? Eles fizeram um pareamento desses pacientes usando o score de propensão.
Nem todos os pacientes conseguiram ser pareados, por isso que a gente cai esse N para 1.612 pacientes com recorrência, que foram pareados com 1.612 pacientes sem recorrência. Como é que esse pareamento foi feito? Pelo estágio do câncer, pelo tratamento que esses pacientes receberam e por características desses pacientes. E aí foi feita na sequência, para esse grupo pareado de pacientes com recorrência e sem recorrência, uma análise de custos de tratamento. E eles chegaram à conclusão de que o custo médio por paciente com recorrência foi de $5.889 por paciente por mês, e no caso dos pacientes sem recorrência, $1.312 por paciente por mês. Então, mostrando aí, de novo, um impacto bem significativo de aumento de custo relacionado ao tratamento de pacientes com recorrência. E aí o estudo conclui que a recorrência do câncer em pacientes com estágios iniciais do câncer de pulmão não pequenas células ressecáveis é associado com aumento significativo de uso de recursos médicos e custos, e que novas opções terapêuticas que diminuam a chance de recorrência podem ter um impacto econômico favorável para esse grupo de pacientes. Então, esse foi um estudo publicado na perspectiva americana, que mostrou essa diferença estatisticamente significativa dos custos. E o que a gente avaliaria, já caminhando para o fim aqui da minha palestra, mas o que a gente avaliaria com a incorporação de uma nova tecnologia para o tratamento de adjuvância de pacientes com câncer de pulmão? A primeira etapa é a gente avaliar qual o tamanho dessa população, né? Qual é a epidemiologia do câncer e qual o percentual desses pacientes com câncer de pulmão chegam a ser elegíveis ao tratamento com essa nova terapia. Então, a gente avaliaria o número de casos de câncer de pulmão por ano, qual o percentual desses pacientes são diagnosticados em estágio inicial, e teria que estratificar essa população, né, com marcadores tumorais adequados, se esses pacientes são ressecáveis, são elegíveis à quimioterapia adjuvante ou não. Um dado que eu vi recentemente é que, no caso específico do exemplo que eu vou mostrar na sequência, que é do atezolizumab para pacientes em estágio inicial do câncer de pulmão, essa estimativa seria de 3% dos pacientes com câncer de pulmão que seriam elegíveis ao tratamento. Então, é uma etapa que a gente precisa cumprir, né? Depois, o que a gente avalia é qual é o desfecho atual que os pacientes têm diante do tratamento atualmente disponível, né? Qual é o número de recorrências esperadas num determinado período de tempo? Qual é o número de mortes esperadas nesse período de tempo? E aí a gente avalia o impacto da incorporação da nova tecnologia, tanto do ponto de vista clínico quanto econômico. Então, do ponto de vista clínico, o que a gente avalia é qual é a expectativa de redução de casos de recorrência e de óbitos dos pacientes tratados com essa nova tecnologia em adjuvância versus pacientes não tratados. Qual o impacto em termos de redução de custos relacionados a essas recorrências evitadas e às mortes evitadas nesses pacientes tratados com a nova tecnologia versus os não tratados? E aí, no final, o que a gente quer mostrar é o ganho clínico que essa nova tecnologia traz. Então, se ela reduz casos de recorrência e óbitos, esse é o benefício clínico que a gente estima que a tecnologia traga para os pacientes. E, do ponto de vista econômico, qual é a redução dos custos relacionados ao tratamento das etapas subsequentes das fases, outros estágios da doença, quando a gente trata esse paciente com uma droga mais eficaz na adjuvância. E aí, para finalizar, esse foi um estudo publicado sob a perspectiva americana, né? Então, foi um estudo que avaliou a terapia adjuvante do câncer de pulmão não pequenas células com atezolizumab e que demonstrou que esse tratamento tem potencial em melhorar os desfechos clínicos e reduzir os custos. Então, foi feita uma simulação de Monte Carlo, então foi um modelo econômico que usou como população base os dados do SEER e o Censo Nacional Americano, mas incluindo pacientes adultos com câncer de pulmão não pequenas células, com expressão do PDL1 maior do que 1%, ressecáveis nos estágios 2 a 3A. A intervenção avaliada foi a terapia de adjuvância com atezolizumab, em comparação a melhores cuidados de suporte. Em termos de desfechos clínicos, eles analisaram o número de recorrências e mortes no intervalo de 5 anos, e os custos foram avaliados custos diretos relacionados ao tratamento, em cada fase da doença, e custos indiretos. Como é que eles incluíram os pacientes? Então, os pacientes incluídos na análise foram 4.361 pacientes por ano, com base nesse levantamento do SEER e do Censo Nacional Americano, e essa análise foi feita no intervalo de 5 anos. Então, a estimativa que eles fizeram foi que esses pacientes submetidos a melhor cuidado de suporte, a gente esperaria observar 2.558 recorrências, então 2.558 pacientes com recorrência nesse intervalo de 5 anos, e fizeram uma estimativa de qual seria o impacto clínico da
da incorporação da terapia de adjuvância com a atezolizumab, chegando a uma estimativa de 1.120 recorrências evitadas, 397 mortes evitadas e 779 anos de vida salvos. E do ponto de vista econômico, a estimativa foi que eles economizariam 838 milhões de dólares em custos diretos, 16,3 milhões de dólares em custos indiretos e 34,5 milhões de dólares em custos relacionados ao fim de vida, que foram os 6 últimos meses de vida desses pacientes. Então, mostrando um impacto clínico e econômico bastante expressivo nessa população analisada, e aqui cabe ressaltar que, geralmente, quando a gente avalia esses estudos econômicos internacionais, o dado clínico é um dado potencialmente extrapolável para outros países, até porque, em geral, a gente se baseia nos ensaios clínicos randomizados para fazer essa análise em todos os países, mas o impacto econômico precisa realmente ser ajustado para cada país, e, pelo que eu soube, isso já está em andamento para a perspectiva brasileira, em relação a esse caso específico. Então, em conclusões, o câncer de pulmão segue sendo a neoplasia com maior mortalidade no mundo e no Brasil, o que gera um alto impacto social e econômico para a população. É fundamental que a gente tenha esforços dos sistemas de saúde para promover diagnóstico precoce, controlar fatores de risco e oferecer aos pacientes um acesso adequado a diagnóstico e tratamento. E as avaliações econômicas que foram desenvolvidas, como eu ressaltei, no contexto americano, elas indicaram que investir em tecnologias inovadoras em estágios iniciais da doença promoveram melhores resultados clínicos e econômicos. Mas ainda, como eu comentei, com a necessidade de adaptação para o Brasil. Com isso, eu encerro a minha... Deixa eu parar de compartilhar para poder vê-los novamente. Encerro a minha apresentação. Convido de volta o Dr. Emerson e o Dr. Leandro para a gente poder fazer a discussão. Então, eu vou começar com perguntas que chegaram já ao longo das apresentações para vocês dois, tá bom? E aí, eu vou vendo se tem perguntas para mim aqui também, que eu ainda não vi as minhas. Mas na parte da apresentação do Dr. Emerson, mas aí depois, com a apresentação do Dr. Leandro, acho que vale para você também, Leandro, essa pergunta. Qual a importância de se fazer o diagnóstico precoce? Podemos falar em cura? Dr. Emerson, se quiser começar, por favor. Acho que vocês dois já responderam até para mim depois, né? Ficou mais fácil para eu responder agora. Acho que o Leandro falou muito bem aí. Diagnóstico precoce, acho que o Leandro falou muito bem, é fundamental, né? A gente só incorpora medicamentos novos o tempo todo, né? A gente não tem não vai parar, o Leandro falou muito bem, toda hora tem uma incorporação. Se a gente não pensar em medidas que possam controlar, tanto economicamente, e melhorar a vida social, econômica, como a Vanessa falou, a gente não vai ter fundo, ninguém vai conseguir sustentar isso, seja no sistema público ou privado, né? Então, na oncologia do nosso grupo, a gente trabalha dentro da medicina preventiva, então a minha cabeça já está... Eu já fui oncologista, estou virando da parte de prevenção e promoção de saúde. A gente tem que começar a discutir seriamente no Brasil como, aí a Vanessa vai poder nos ajudar muito também, como é que a gente vai fazer rastreamento de câncer de pulmão no Brasil, né? Vamos ter que nichar, tabagista, idade, tamanho, a gente tem que chegar... os dados americanos aí são mais fáceis, a gente poderia reproduzir. Nós começamos a fazer isso aqui na GNDI, mas ficamos meio parado, porque a gente aumenta muito o número de tomografia, não achamos um nicho ideal. Eu acho que fazer o diagnóstico precoce é fundamental. É como que a gente, como política nacional, eu acho que tem que ser uma política nacional, não pode ser só de uma pessoa, de um grupo, como é que a gente pode oferecer isso de uma forma homogênea, uniforme, onde a gente atinja toda a população e que mude o desfecho dessa patologia. Quanto à cura, acho que depois de 5 anos aí a gente pode ter um pouquinho mais de segurança, né, Leandro? Antes de 5 anos eu não consigo falar nada, eu sempre falo em controle, mas depois de 5 anos a gente tem um pouquinho mais de segurança para poder falar em cura. Obrigada, doutor Emerson. Exatamente, Emerson. A gente não pode ainda falar na perspectiva de cura, mas é importante destacar que os indícios que nós temos atuais apontam nesse sentido, né? Que a gente está trabalhando, existem estudos, meta-análises que tentam colocar
o indicador de sobrevida livre de doença, ou seja, o tempo que o paciente fica sem doença como uma perspectiva atrelada à maior taxa de cura. E finalizando, se tem alguma coisa que eu acho que a gestão, a administração, os sistemas, e o público e o privado precisam apostar, é justamente nessas estratégias que envolvem opções terapêuticas para aumentar a taxa de cura. Porque eu vou, de novo, trazer aquela frase. Quando nós falamos em cura ou tratamento adjuvante, nós estamos falando no início, meio e fim. Quando nós falamos em paliação, o fim, às vezes, é o óbito do paciente. Enquanto houver vida, há esperança, muitas vezes. A gente vê isso com frequência. Temos que encarar essa realidade. Só para complementar, e aí naturalmente eu não opino aqui sobre a parte clínica, mas do ponto de vista de padronização, eu acho que é super importante a gente discutir o que seria o protocolo recomendado de rastreamento nesse caso, né? Porque eu vejo que ainda há e não é só no caso do câncer de pulmão, no caso de outros tipos de câncer, a gente também tem uma discussão grande de em que momento começar a rastrear, com que exame rastrear, com que frequência, e aí assim, a gente fica entre duas discussões, né? A gente não quer super utilizar para aumentar o custo demais, gerar ansiedade para esse paciente desnecessária e custo desnecessário, mas também não dá para economizar tanto no rastreamento que acontece o que a gente está vendo aqui, né? A gente acaba diagnosticando esses pacientes com estágios muito avançados da doença. Então, acho que vale aí avaliações tanto clínicas, de benefício clínico, quanto de custo-efetividade de diferentes estratégias de rastreamento. Parece ser bastante útil nesse caso, né? Em sentido, né, Vanessa, a gente tem, só pegando esse gancho que eu não posso deixar de passar, a perspectiva da medicina de precisão. 2018, nós tivemos o OncoSeq, o primeiro exame de rastreamento para diagnóstico precoce de vários tumores silenciosos, com capacidade de ser utilizado em nível comercial, lá naquela época, custando $500 mesmo, por mês, por paciente, aliás. Ou seja, temos aí, quem sabe, uma perspectiva que precisa ser ainda muito bem nichada, né, para um horizonte aí. Interessante. A expectativa, né, que a gente tem, realmente poder diagnosticar o quanto antes a doença. E a gente tem uma outra pergunta para o Dr. Leandro agora. O doutor citou vários tipos de terapia. Pensando no perfil do novo paciente, o qual tem acesso às várias informações e pesquisas sobre o assunto, como as instituições de saúde podem lidar com o tema? Podem fornecer dados em seus meios de comunicação para apoiar esse paciente com dados? Podem capacitar os profissionais técnicos para lidar com o empoderamento do paciente, de forma que ele conheça todas as opções e juntos escolham um caminho? Qual é a sua opinião a respeito? E aí, Emerson, fica à vontade para opinar também, por favor. Empoderamento, quer queira ou não, eu acho que ele já está acontecendo, né? Quem faz oncologia já vê no consultório o paciente muitas vezes chegando, já conhecendo, já tendo ouvido falar sobre as estratégias, né? O que eu acho que, sob a ótica da gestão, das operadoras, você que está ali no Einstein, Emerson, né? O que a gente tem que pensar muito fortemente é na questão da educação, seja do paciente no sentido de, bom, então tá, aqui nós vamos seguir esse caminho, nós vamos eleger quais são os pacientes que têm que fazer tais exames, e nós vamos eleger quem merece tais terapias. E para isso a gente também tem que trabalhar, não adianta a gente educar o paciente se que também quem elege as estratégias, coloca em prática essas estratégias, também não está alinhado. Então é fundamental que a gente traga para um nível de equilíbrio a expectativa do que nós, médicos, oncologistas ou cirurgiões, queremos, né, trazer para o paciente, com tanta opção que eu coloquei, e, de fato, quais são as que impactam verdadeiramente e positivamente o paciente, considerando critérios como você colocou, né, Vanessa, qualidade de vida, né, todo um cenário, né, a essa possibilidade, né? Toda essa jornada aí que a gente tem. Deixar o Emerson comentar um pouquinho. Acho que o Leandro falou muito bem aí. Eu acho que cada vez mais a gente tem envolvido o paciente nas decisões, né? A decisão ainda é médica, né? Mas acho que a experiência do paciente cada vez se torna mais importante, né? Uma coisa bem básica que a gente faz, o Leandro
O prediction, né, que a gente usa o paciente, qual é o benefício da terapia que a gente está dando, né? Eu vejo que cada vez mais, isso para câncer de mama, obviamente, mas a gente cada vez mais tem mostrado, entendendo, vale a pena fazer quimioterapia, vale a pena fazer hormonioterapia. Eu acho que é uma primeira experiência que a gente começa a ter e envolver o paciente. E eu acho que também para a gente, o paciente tem que ter ciência do desfecho clínico que ele tem com aquilo, né? E às vezes bate lá no consultório, 1% para mim às vezes é pouco, mas para ele é muito, né? A gente tem que dividir sim, mas acho que o poder de decisão ainda tem que ser do médico, da equipe multi, né? No total, mas o paciente tem que ter cada vez mais ciência desse desfecho que ele vai ter, qual o benefício ou não, para ele saber julgar junto com o médico dele, com a equipe dele, se a gente vai para frente em alguma terapia ou não. Interessante. Esse ponto do envolvimento do paciente é um que eu sempre me questiono também, né? Como é que a gente pode envolver mais o paciente? Como é que a gente pode dar mais informação para ele? Por outro lado, eu fico com dúvida até que ponto a gente também está passando uma mensagem de uma forma fácil para os pacientes, né? Eu tive a experiência de começar a divulgar PROMs, né? Os desfechos relatados pelos pacientes de várias condições clínicas que a gente acompanha no Einstein. E aí a gente viu que os pacientes não entendem muito bem o dado do jeito que está, porque a gente divulga muito com a cabeça de como a gente divulga o dado para o médico, muitas vezes, né? Curva de sobrevida, dados de qualidade de vida, e ele não entende aquilo. Então, agora a gente tem envolvido um comitê de pacientes para entender o que eles gostariam de ver, o que eles entendem daquela informação, como é uma forma mais amigável de passar aquela informação, né? Então, é um ponto que eu acho que a gente tem que aprimorar muito, né, nesse envolvimento do paciente, que no final é o maior interessado das decisões que a gente está tomando de conduta e tratamento. É bem interessante essa parte. Agora uma pergunta para todos. Na verdade, eu vou juntar duas perguntas aqui que são parecidas, tá? Aumento da expectativa de vida e alto impacto econômico foram pontos trazidos pelo Dr. Leandro. Diante disso, como sensibilizar operadoras e instituições para a adesão dos pontos dessa discussão? Essa é uma primeira. E a outra, que eu estou juntando aqui, diante de todas as terapias abordadas, qual seria o papel da operadora de saúde nesse processo? E aí, Emerson, se você quiser começar, depois o Leandro comenta. Tem pergunta fácil? Tem pergunta tá tranquila, fácil? Essa está super fácil. Eu acho que, assim, não vai ter um certo ou errado aqui. Eu acho que a gente tem que oferecer o melhor desfecho com o que a gente tem, né? Me preocupa, como o Leandro falou, é muita terapia, a gente vai ter que individualizar, a gente vai ter que ter medicina de precisão, a gente, senão, não vai fechar a conta no final, né? A gente quer sempre entregar o melhor para o paciente, a gente, médico, quer entregar tudo que é possível. Mas e trabalhar junto com a operadora, eu digo assim, a gente tem que sentar todo mundo, indústria farmacêutica, ANS, operadora, e chegar num número que possa atender todo mundo da melhor forma possível, né? Eu acho que a gente ainda fica muito no papel e muito falando. A gente fala muito isso nas nossas reuniões, mas a gente não vê ninguém sentando, né? Está lançando um novo produto. Custa 50 mil reais. Gente, vamos chegar num valor, não chega a isso, né? Mas eu quero entregar para o meu paciente, vamos tentar. Eu acho que a gente ainda fica muito na teoria, né? Na teoria de vamos fazer, mas não sai do papel. Eu hoje trabalho numa operadora e vejo isso, eu vejo que a indústria farmacêutica tem tentado se aproximar, e aí eu acho que também é muito importante, talvez falte para a gente que está do lado de cá, o papel da Vanessa aí, né? Como é que a gente, com custo-efetividade da melhor forma, pode entregar isso para o paciente? Às vezes a gente não tem tanta informação brasileira, o custo, o valor disso, isso falta para a gente fazer uma decisão correta. Eu sinto falta disso, a gente às vezes batendo papo com a Vanessa, com o Leandro no dia a dia, nossa, apresentou esse estudo, isso vale a pena. Eu acho que a gente precisa nos unir mais para chegar no denominador comum, que é tratar melhor o paciente com um custo adequado para poder não onerar tanto o sistema de saúde, tanto público quanto privado. Muito bom, muito bem colocado, Emerson. E a pergunta realmente é complexa. Uma das coisas que eu gostaria de destacar, e também como profissional oncologista que vê pacientes, que atende, que trata, com frequência, o que a gente faz muitas vezes é, talvez, confundir
aquilo que a gente tem de expectativa diante dos pacientes, o que a gente busca é o espera dos tratamentos com a realidade do que a gente tem de ferramentas, de tratamentos disponíveis. Então, a nossa expectativa, ela sempre é muito alta. Por outro lado, a realidade do que eu tenho de tecnologia no momento, ela tem um limite, e esse limite ele é pautado pelo que a gente tem, que a ciência está nos trazendo. Isso, às vezes, confunde um pouco e faz com que nós, médicos, tenhamos, né, e colocamos em prática essas expectativas quase que numa jornada sem fim, e muitas vezes, conforme a literatura mostra, com impactos questionáveis. O primeiro ponto. E o segundo ponto, Vanessa, eu acho que todas essas opções e todos esses desafios que eu coloquei e que vem a pergunta, começa, para quem está no lado da gestão, quando eles veem câncer de pulmão e gastos, o que eles veem? O que nós vemos, Vanessa? Nós vemos câncer de pulmão pacotão, certo? Nós vemos tratamento, e ali no meio tem alguns casos de diagnóstico precoce, tem diagnóstico avançado e tem os casos intermediários. A primeira coisa que eu acho que cada um tem que fazer a tarefa, dar uma olhadinha melhor, né? Bom, olha aqui, na doença avançada, o gasto está sendo esse. E a perspectiva é exatamente o trabalho que você colocou ali, né? A análise de Monte Carlo, né? Bom, nós poderíamos, né, diante disso aqui, ter uma realidade diferente. E aí colocar em prática e, obviamente, monitorar e verificar o impacto disso. Eu acho que tem uma grande chance, por toda essa jornada enorme de opções que a gente tem aí, de ser positivamente para a operadora e para o paciente. Eu concordo com vocês. Eu acho que falta uma visão, talvez sistêmica, né, do tratamento dos pacientes, porque eu vejo que a gente acaba discutindo as atualizações de protocolos de uma forma pontual, né? Então, tem uma nova terapia que vai entrar nesse local aqui no protocolo. Tá, mas como é que eu estou oferecendo um cuidado completo para esse paciente, né? Porque uma sensação que eu tenho, e é leiga, né, assim, mas olhando para o sistema e como a gente, na saúde suplementar em especial, como é que a gente se comporta, a sensação que eu tenho é que muitas vezes o paciente continua tratando por mais tempo, e aí às vezes a gente recorre a alternativas em que há uma expectativa de ganho, mas nem sempre é, né? Não é esse caso aqui, mas estou pensando no custo total do câncer, né? E aí a gente já está numa quinta linha de tratamento. Pulmão tem uma sobrevida menor, nem sempre isso acontece, mas para outros tumores eu vejo isso acontecer com mais frequência, muitas vezes porque a gente não oferece um cuidado integrado para esse paciente completo e o paciente se sente abandonado quando ele para de tratar. Então, se eu oferecer um cuidado de suporte adequado para esse paciente, em que ele ainda se sinta acolhido, tratado, será que eu não posso minimizar esses custos nessa fase da doença, onde a gente ainda tem menos evidência, e aí sobram mais recursos para investir num tratamento que já tem evidência, numa fase mais precoce da doença, para eu trazer os tratamentos com maior eficácia já para essa fase inicial? Eu me questiono muito sobre isso, né? Que a gente acaba olhando fragmentado para o custo de tratamento, mas se a gente olhasse para o todo, eu tenho a sensação de que a gente poderia evitar alguns custos de tratamentos que têm uma evidência menor para liberar mais recursos para investir em outras tecnologias novas. E só um comentário adicional sobre o que eu acho que a gente poderia investir de informação e que eu acho que a operadora poderia cobrar dos seus prestadores são dados de adesão a protocolo. Eu tenho feito até algumas discussões com centros de oncologia nos Estados Unidos para entender o que eles entregam de dados para as operadoras de saúde nos Estados Unidos. Porque lá eles têm esses dados estatísticos que eles entregam para o SEER, que são os dados de sobrevida. Mas aí eu perguntei, as operadoras cobram isso de vocês? E eles falaram que não. O que as operadoras cobram de dado são dados de adesão ao protocolo, porque as operadoras querem ter certeza que não está sendo feito nem mais nem menos do que seria o adequado para os pacientes. E eu acho que esse poderia ser um próximo passo que a gente pudesse dar aqui no Brasil, né? De começar a ter dados de adesão ao protocolo sistematizados, porque a gente tem protocolo, a gente divulga os protocolos para os médicos, mas muitas vezes a gente não tem o indicador exato de adesão a esses protocolos, né? Então pode ser, aí fica como uma sugestão de passos iniciais para a gente começar a ter mais informação. A gente falou menos de 10 minutos, mas a gente tem espaço para pelo menos mais uma pergunta, talvez duas. Então, vou trazer mais uma pergunta que chegou para todos aqui, que fala sobre aquele semáforo que eu mostrei, que fala de quais são os itens mais importantes dos países na América Latina investirem para a gente ter um cuidado adequado dos pacientes com câncer de pulmão.
que fala de diagnóstico precoce. Na verdade, ele fala ali sobre controle do tabagismo, diagnóstico precoce e acesso desses pacientes como os 3 pontos iniciais, e a gente tem ali outros pontos também. E aí o que se pergunta é, diante desses dados, na opinião da gente, quais seriam os passos para minimizar esse quadro, implementando essas soluções citadas na aula, né? Como as instituições e operadoras podem contribuir por esse cenário e por onde começar? É um pouco ligado à pergunta que a gente acabou de falar, mas talvez seja aí um ponto de, tá, a gente está nessa situação, qual seria o primeiro passo que a gente poderia dar, né? O que a gente teria que melhorar para mudar esse quadro? Nada fácil também a pergunta, mas estamos aqui para sermos desafiados. Quem quer começar? Vanessa, antes, até puxando ali no que você falou, né, a gente chega em 5ª linha, 6ª linha de tratamento, e a gente estava falando de custo, mas será que a gente está agregando qualidade de vida para esse paciente? Né? Acho que você falou da equipe, se a gente tivesse acolhido esse paciente de uma forma adequada, será que numa 5ª linha, 6ª linha, os estudos vão dar um benefício sobre vida global ou progressão de doença? Será que se a gente estivesse cuidando bem desse paciente, né, só a qualidade de vida já bastava, né? Eu acho que a gente às vezes supertrata também, né? A gente tem que tomar esse cuidado, o oncologista sempre quer chegar até o final e cada vez dá mais, não, vamos tentar, e a gente tem um coração meio que latino, né? A gente vai na emoção, não, vamos tentar, vai dar certo com esse, então a gente tem que tomar esse cuidado. Eu acho que, num caso paliativo, obviamente, a equipe de cuidado paliativo tem que estar desde o início. Diagnosticou metastático, a gente já tem que estar junto, todo mundo, para poder entregar o melhor para esse paciente, independente de quimioterapia, de tratamento. Eu sou meio fã, não fiz de cuidados paliativos, mas acho que é importante uma equipe toda envolvida, dando suporte quanto a isso. Quanto à sua pergunta ali do semáforo, eu não sei se o Leandro quer comentar primeiro, que é mais difícil, eu pego o gancho dele, mas pode falar, Leandro, eu não vou negar sua hipótese aí para eu poder puxar um gancho. Não, olha lá, quem sou eu para dar uma solução para um tema que, quando a gente vai para os books de economia na saúde, capítulos inteiros discutindo como seguir, como fazer, né? Qual é a melhor estratégia no diagnóstico precoce, prevenção, rastreio. De fato, é um grande desafio, né? Desafio esse que envolve, como eu falei, às vezes a perspectiva da ótica do paciente, às vezes do indivíduo, e isso vai impactar outros também, né? Vai impactar outros, seja através, até mesmo, por exemplo, de um tabagismo passivo ou hábitos de vida, né? E quando você avalia o que essas ações impactam verdadeiramente nos pacientes, até onde eu sei, é muito difícil de mensurar isso, é muito difícil de quantificar, justamente por ter tanta dissipação de perspectiva e por tantas possibilidades. Mas eu acho que uma das coisas que pode vir a ser, imaginando assim, já que o mundo inteiro não respondeu e não tem a resposta exata, quando a gente olha, por exemplo, Vanessa, dados de rastreio de câncer de pulmão com tomografia, Emerson, né, em pacientes de alto risco, até mesmo aqueles grandes estudos que rastreiam com tomo tiveram dificuldade de provar que eles são custo-efetivos, porque a gente também tem as biópsias, as falso positiva e tudo mais. Mas vamos lá. Hoje, uma das coisas que a gente deixa e passa batido muito são aqueles casos de tomografias de pacientes que fazem por outros motivos e passam um nódulo pulmonar que deveria. Eu tive vários casos durante a pandemia, eu como oncologista, pacientes que fizeram tomografia de pulmão por causa de Covid e descobriram câncer de pulmão inicial. Assim como eu tive um monte também que nem fez a tomografia e descobriu em estágio avançado. Deixo com vocês um pouquinho esse desafio aí. Eu vou só fazer um comentário, porque surgiu uma última pergunta, aí eu já peço, que tem a ver com o que a gente está discutindo, aí eu já peço para vocês comentarem e a gente já faz para cada um falar sua palavra final de encerramento também. Essa pergunta final é, como é que vocês enxergam o papel das diferentes partes envolvidas na gestão de saúde, operadoras, hospitais, administradoras, empresas e os RHs das empresas, na busca de antecipar o diagnóstico de câncer de pulmão? Eu vou opinar aqui e aí eu deixo para vocês falarem e fazerem as palavras finais. Eu acho que tem um papel aí da empresa, que é super importante também, da empresa ou da operadora, ou trabalhando conjuntamente, mas que eu não vejo acontecer sempre,
em relação ao rastreamento, não só de câncer de pulmão, mas de outros tipos de câncer, que é o seguinte, a empresa ou a operadora sabem quando o beneficiário vai lá fazer um determinado exame, né? Então, hoje no Einstein, quando eu não faço meu exame preventivo anual, eu recebo alguns e-mails por semana que eu falo assim, não, a pessoa desiste de não fazer, ela fala, pelo amor de Deus, eu vou fazer agora, porque senão eu vou receber mais 5 e-mails nos próximos 3 dias. E aí eu vou lá, e a pessoa vai lá e faz. Eu recebo e-mail quando um funcionário da minha equipe não fez o exame preventivo que deveria ser feito. Então, eu acho que a gente, porque tem um pouco disso, né? Mesmo o médico prescrevendo o exame, muitas vezes o paciente não vai fazer. Então, quando a gente definiu o que é o protocolo adequado de rastreamento, eu acho que tem um papel importante da empresa e da operadora de saúde de acompanhar se está sendo feito realmente como recomendado, né? E aí eu deixo para vocês dois. Emerson, fica à vontade. E eu acho que falta também, eu falo porque a gente tem que sensibilizar as pessoas por que é importante isso, né? Não adianta eu falar, não, tem que fazer, chego lá para você, tem que fazer o preventivo de mama, de colo de útero. Não adianta só eu falar por que tem que fazer, eu tenho que sensibilizar você por que você tem que fazer, né? Eu vejo que isso é um desafio, tá? Eu posso puxar um dado nosso aqui de câncer de mama que a gente teve antes da pandemia, a gente conseguiu aumentar o número de mamografia numa população-alvo que a gente determinou no grupo. Aí, quando veio a pandemia, esse número despencou não só pela pandemia, mas porque a gente parou de sensibilizar, porque a gente focou para a Covid. Nós esquecemos de falar, não, como é que estão nossas mulheres? E o nosso, assim, como todo mundo viu, o dado despencou. Então, a gente tem que estar sensibilizando e explicando para as pessoas por que é importante fazer esses exames, né? Eu vejo que isso é fundamental, não adianta eu querer fazer um rastreamento de câncer de pulmão, que seja, ou patologias cardiorrespiratórias, se a pessoa não entender a importância de ela fazer isso. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que as operadoras até tentam, mas talvez a gente não consiga alcançar de forma comunicativa, eficaz essas pessoas para a gente poder fazer melhor saúde. Verdade. Leandro? Finalizando a minha reflexão, essa sua colocação, essa sua última colocação, Vanessa, me lembra muito uma discussão que a gente acompanhou num passado não muito distante sobre, bom, então a gente vai investir um monte e daqui a pouco o paciente pega, que a gente trabalhou com prevenção ou com educação, e ele vai para outro plano de saúde, né? Aqui tem esse risco também, né? Então, talvez, para colocar de fato em prática isso, a gente tem que envolver todo mundo. Quando eu digo todo mundo, todas as operadoras, o governo. De novo, políticas de prevenção, né, elas preponderantemente no mundo inteiro envolvem entes públicos. Mas aqui também todos os entes, não só um plano com uma ideia maravilhosa de rastrear os pacientes de alto risco, porque sempre vai ter essa discussão, né? O paciente, eu vou investir e ele vai para outro plano de saúde. Por fim, hoje eu estava vendo justamente lendo um texto sobre esse aspecto. Quando a gente trabalha com essas questões de rastreio e tudo, né? Existem estratégias do tipo, vamos dar bônus para quem adere a bons hábitos de vida, ou vamos penalizar quem não é. De fato, qualquer uma dessas estratégias, pelo que a literatura mostra, é que quando você para de fazer os bônus, os extras, os descontos nas mensalidades, imediatamente há uma repercussão no sentido de relaxamento de quem faz, de quem segue ou estava seguindo aquela estratégia. Então, exemplo, obesidade, né? Se trata, faz toda uma educação na empresa, há uma contenção, como que tu tira o bônus ou a pessoa relaxa no controle da dieta, etc. e tal. Então, é verdadeiramente um grande desafio. Verdade, e é uma luta contínua, né? Então, infelizmente, chegamos ao fim do nosso tempo, mas queria muito agradecer ao Dr. Emerson e ao Dr. Leandro pelas palestras e pela discussão. Agradecer a todos que nos assistiram também, agradecer mais uma vez à Abrange pela organização do evento e à Roche pelo apoio. Muito obrigada a todos pela presença, espero que tenha sido produtiva essa discussão. Tenham todos uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado.